Olá, amigos e amigas, nós estamos começando aqui pela TV Nova Nordeste, mais um programa Pedro Paulo na TV, exibido sempre neste horário de segunda a sexta-feira, né? Hoje nós estamos tendo o prazer, a honra, o privilégio de receber aqui o doutor Eduardo Pessoa de Melo, né, que é filho do doutor Edgar Pessoa de Melo, pessoa muito estimada, muito querida, né, conceituadíssimo médico cardiologista, né, e o filho está seguindo também o mesmo caminho do pai, né? Ele é o nosso convidado de hoje porque em tempos de crise, o que tem neguinho com o coração pifando não é brincadeira. Não é brincadeira. Então ele é o nosso convidado, só para vocês terem uma ideia, segundo dados da Organização Nacional de Saúde, a doença do coração é a que mais mata pessoas no mundo. Cerca de 7,4 milhões de pessoas todos os anos. É muita gente morrendo do coração. Tem como evitar um infarto do coração? Doutor, boa tarde, prazer e uma honra tê-lo aqui. Bom, Pedro, prazer é todo meu, boa tarde. É uma honra estar aqui de novo na TV Nova e uma honra estar aqui com você. Bom, evitar, lógico que tem, com certeza tem. O problema é que nesses tempos de crise que a gente vive, realmente, o estresse emocional ao qual as pessoas estão submetidas, ele é um fator de risco para piorar todos os fatores que levam à doença cardiovascular. Então, o estresse emocional, ele piora o controle da hipertensão arterial, ele piora o controle do diabetes, ele piora a forma da gente comer, porque a gente termina se alimentando pior, diminui a carga de exercício físico. Tudo isso leva a um aumento da exposição à doença cardiovascular. Então, a maneira da gente tratar é tentando justamente estimular a população a vir ao médico, a fazer o acompanhamento regular com o cardiologista e, fundamentalmente, praticar boas práticas de exercício físico, de boa alimentação, de dormir bem, tomar os medicamentos quando tiver indicação, e assim é a maneira da gente prevenir. É verdade que tanto uma coisa contra a outra, até o excesso também acaba sendo prejudicial, quer dizer, a pessoa que está sempre preocupada, diz, eu posso ter um ataque do coração, vive comprando remédio para evitar esse tipo de coisa, isso acaba também atraindo a doença, doutor? Sem dúvida, porque esse é um tipo de comportamento de ansiedade, de estresse, então tudo que é em excesso é ruim, inclusive exercício físico, remédio, tudo que é em excesso é ruim, então eu acho que a preocupação ela é válida, ela ajuda o paciente a se cuidar, mas a preocupação excessiva ela é ruim em todos os aspectos. O tratamento de qualquer doença também é ruim. A gente tem histórico, por exemplo, de políticos que morreram fazendo Cooper, né? A pressão em cima dos camaradas, o cara, para desestressar de manhã cedo, sair para fazer uma caminhada, né? E ao invés de melhorar a saúde, acabou tendo complicações. Aí eu acho que são dois comentários que cabem. O primeiro falar de uma maneira geral sobre o evento morte súbita, que está tão em moda falar sobre isso, não só em atletas como em pacientes não atletas. Morte súbita, a principal causa, a causa mais frequente é o infarto agudo do miocárdio, mas essa não é a única causa. Então existem outras causas que podem levar o indivíduo a morrer subitamente. Um acidente vascular cerebral grave, seja ele isquêmico ou hemorrágico, doenças da aorta, tipo hematomas e dissecções da artéria aorta, embolia pulmonar. Existe uma série de arritmias cardíacas, uma série de coisas que podem levar à morte súbita. De todas essas causas, a mais frequentemente encontrada é o infarto agudo do miocárdio. Esse tem um aspecto que a gente pode chamar de positivo, porque é uma doença prevenível. É uma doença que pelo menos a gente pode reduzir bastante o risco, desde que a gente identifique os problemas, os fatores de risco precocemente e que a gente trate precocemente. Então, por exemplo, se tem um indivíduo que é hipertenso, que tem diabetes, que tem alterações de colesterol, que tem sobrepeso, obesidade, sedentarismo, todos esses são fatores de risco modificáveis. A diabetes também é um fator de risco? São fatores de risco que aumentam a chance de se desenvolver uma doença cardiovascular e todos esses fatores são fatores modificáveis. Quer dizer, o indivíduo que é sedentário, ele pode sair do sedentarismo e começar a fazer atividade física. O indivíduo que é diabético e nem sabe, a gente pode fazer o diagnóstico e iniciar um tratamento para o diabetes. Porque o diabetes sob controle, a hipertensão sob bom controle, o colesterol sob bom controle, se comportam de maneira parecida com o indivíduo que não tem a doença. O ruim é um indivíduo que nem sabe do diagnóstico ou que mesmo sabendo a gente não consegue um tratamento adequado. O que o senhor chama do bom controle? O bom controle depende de qual doença a gente estiver falando, mas, por exemplo, para a hipertensão, atingir as metas de 12/8 de pressão arterial, a glicose no diabético, a gente controla tanto os índices de glicemia quanto um outro exame chamado hemoglobina glicosilada,
que traduz mais ou menos a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, esse a gente tem um parâmetro entre 6,0% ou 6,5% é o valor de controle da hemoglobina glicosilada. Para o indivíduo que tem dislipidemias, alterações do colesterol, a gente tem outros valores de normalidade. Para o LDL, que é o colesterol ruim, para o indivíduo que nunca teve nenhuma doença cardiovascular, a gente considera valores de até 130 adequado. Para o indivíduo que já infartou, por exemplo, já fez cateterismo, colocou stent, esses níveis são mais rigorosos. Então, depende. Então, a gente tem valores de normalidade que a gente busca, a depender do grau de risco que o paciente tenha. Mas, de maneira geral, a mensagem é ter esses fatores de risco sob o nosso domínio, sob o controle, bem controlados. Eu acho que é assim que a gente reduz o risco de doença cardiovascular. Existe uma idade em que o paciente ele deve se preocupar mais para não ter problemas no coração, doutor? Pedro, essa é uma pergunta que a gente responde quase que diariamente no consultório. E eu respondo como eu vou responder agora. Do ponto de vista técnico, sendo bem prático, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a partir dos 40 anos, todo indivíduo adulto, portanto acima dos 40 anos, deve pelo menos uma vez ao ano ir ao médico, seja um cardiologista, seja um clínico geral ou de outra especialidade. Para quê? Para que se possa dosar a glicemia e que se possa medir a pressão arterial. Por que a OMS recomenda isso? Porque são as doenças que mais levam a problemas cardiovasculares sérios. Então, em tese, a gente deveria sempre, uma vez por ano, ir a um cardiologista ou a um clínico para que a gente pudesse, nessa oportunidade, além de rastrear, de procurar a alteração da pressão e da glicose, a gente possa aproveitar essa visita médica e rastrear outras doenças que fazem parte do check-up cardiológico normal. O problema é que, mais recentemente, de uma maneira positiva, a população tem feito mais atividade física. E nos indivíduos mais jovens do que 40 anos e que fazem atividade física regularmente, será que a gente deve indicar que esse indivíduo venha também ao cardiologista uma vez por ano? Parece que sim, e pelo menos a maioria das sociedades tem se posicionado assim, que o indivíduo mesmo jovem, abaixo de 40 anos e que pratica atividade física regularmente, ele também deve visitar o seu cardiologista pelo menos uma vez por ano, para a gente saber se está tudo bem. Acima dos 40 anos, sempre, abaixo dos 40 anos, principalmente para quem faz atividade física regularmente, procurar o seu cardiologista uma vez por ano. No ano de 2016, um exemplo disso que o senhor está falando foi a nossa perda, né, que nós tivemos uma perda dolorosa de um jovem promissor político, né, que atuava como secretário de turismo do município do Recife, Camilo Simões, né, que teve um problema no coração, um infarto fulminante, ele jovem, né? Eu até hoje, quando eu lembro da imagem do Camilo, uma imagem que vendia saúde, né? Uma imagem, um aspecto saudável, né? Teve um problema, um infarto fulminante e faleceu. Dizem que o infarto na idade mais jovem ele é mais perigoso do que quando a pessoa está com a idade mais avançada, é isso? Na verdade, Pedro, o que acontece o infarto ele é o mesmo, mas é que, em geral, todas essas doenças, sejam doenças cardiovasculares, sejam diabetes, sejam cânceres, em geral, quando eles se apresentam em idades mais precoces, eles vêm associados, na maioria das vezes, a um histórico genético familiar mais grave, de uma doença mais grave. Então, você sai de uma zona de idade normal de apresentação da doença para uma apresentação mais precoce. Em geral, isso vem acompanhado de uma carga genética, de uma história familiar, de uma doença mais agressiva. Por isso que a gente fica com essa impressão, o indivíduo que ele é mais jovem, ele tem a doença pior. Não deixa de ser verdade, porque na maioria das vezes essa doença faz parte, nesse indivíduo jovem, de um contexto genético, de uma história familiar, que talvez pudesse ser o caso do Camilo, por exemplo. Qual a associação entre o infarto e o estresse? O senhor falou já 2 vezes sobre o estresse, a vida agitada, a vida moderna, né? E a pressão do dia a dia. Isso está associado diretamente uma coisa a outra? Associação direta. Não significa que toda pessoa que esteja estressado, tenha um estresse emocional, tenha que desenvolver um infarto. Mas, sem dúvida, o estresse emocional é um dos fatores de risco para todas as doenças cardiovasculares. Então, é um fator de risco para piorar o controle da hipertensão, é um fator de risco para piorar o controle do diabetes, do colesterol, para provocar infarto agudo do miocárdio, AVC e tudo isso. Então, existe um relacionamento direto entre sobrecarga de estresse emocional, sobrecarga de trabalho,
com doenças cardiovasculares, tipo infarto agudo, como você falou. Deixa eu pedir licença aqui ao doutor Eduardo Pessoa de Mello para a gente fazer um rápido intervalo, vocês também de casa, e a gente volta já já aqui no programa, né? Nós vamos falar assim, existem sinais, a pessoa tem algum sinal na hora, ou alguma coisa que possa acender a luzinha amarela, né? Ou ele chega de repente e quando chega não tem mais jeito. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, sai daí não, já já a gente volta.